Olá você, minha amiga, meu amigo, muito bem-vindo, você também aqui presencialmente na Comunidade Adventista do Belém, para o nosso projeto Uma Nova Visão para um Novo Tempo. Você sabe, temos estudado o livro de Daniel e temos aprendido quantas mensagens importantes o livro de Daniel tem para hoje, para mim e para você. Por isso é muito importante que você assista esse projeto desde o começo. Hoje é a 9ª lição, a última lição desse projeto. Mas eu convido você a ver desde o início da primeira aula, você vai construindo o seu conhecimento sobre profecias e como essas profecias estão acontecendo hoje aos nossos olhos e como nós podemos transformar essa mensagem que foi dada para Daniel séculos antes de Cristo, para mim e para você hoje. Assista, divulgue, você vai conhecer, você vai aprender, você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus e na vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Hoje vamos encerrar estudando o capítulo 12 de Daniel, um novo começo, entendendo o desenlace de todas as crises na história. Para esse estudo, eu convido você que está aqui, você que está em casa também, a juntos orarmos, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. Querido Deus, nós somos gratos por esse dia, te somos gratos pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra. E através do professor Armando, o Senhor tem nos instruído, tem aberto os nossos olhos, ampliado o nosso conhecimento para o que o Senhor tem revelado aqui na sua palavra. Que através do Espírito Santo nós possamos compreender, Senhor, e mais do que isso, permitir que esse conhecimento transforme a nossa vida, que possamos viver de acordo com essa luz que recebemos. Nos colocamos em Tuas mãos sempre, pedindo em nome de Jesus. Amém. Armandinho, chegamos à 9ª lição, nós combinamos que esse dia ia chegar, é triste que tenha chegado, mas estamos aqui para concluir o aprendizado do livro de Daniel, estudando o capítulo 12, para isso que Deus te abençoe e te use mais uma vez. Obrigado, Roger. Olá, pessoas, muito obrigado por estarem conosco, e como fazemos de hábito, sim, sem mais delongas, vamos partir para o nosso estudo, né? Esse estudo, confesso para vocês, me fez muito bem, porque eu prestei atenção em algumas coisas, várias vezes já tinha lido o livro de Daniel, mas eu prestei atenção em algumas coisas que não tinham me passado despercebidas. Por que estudar o livro de Daniel? Porque o livro registra profecias históricas, o que Daniel escreveu, a história confirmou, com isso ganha-se confiança na Bíblia. Porque Jesus recomendou, só essa sugestão já bastaria, não é? Em Mateus 24:15 ele disse assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus recomenda assim: estude o livro de Daniel. Porque o anjo, o mensageiro de Deus, disse ao próprio Daniel: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Quando? Nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, Daniel 10, verso 14. E no verso 4 do capítulo 12, o mesmo anjo disse: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Nós estamos esquadrinhando o livro, seguindo essa sugestão do anjo ao profeta Daniel. E também no capítulo 12, verso 6, está escrito: um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Tudo isso que está no livro, quando vai acontecer? E a resposta está no verso 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O que é o tempo do fim? É agora, nós estamos chegando lá. Daniel 11:12, na realidade, é uma continuação do capítulo 10, é uma conversa só, né? Foi separada em capítulos, e trata do o grande conflito, está escrito isso lá em Daniel 10, é um grande conflito, é o conflito entre o bem e o mal. Primeiro verso do livro de Daniel, no capítulo 1, Babilônia invadiu Jerusalém. Jerusalém versus Babilônia. Na Bíblia, Jerusalém representa o que é de Deus e Babilônia representa o que é do mundo. Então, o que nós temos visto hoje? O mundo contra as coisas de Deus.
Nós estamos revivendo esta guerra de Babilônia versus Jerusalém todos os dias, em todas as mídias, em todas as falas, em todos os comentários. Estou exagerando? Eu vou passar Daniel 11, 12 de uma maneira muito rápida, por dois motivos. Primeiro, porque eles são a repetição do que nós já sabemos. Então eu fiquei pensando assim, por que é que Deus falou 4 vezes a mesma coisa? Ele falou no capítulo 2, a história do mundo, no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 11 e 12. Então, está aqui na tela, vocês que estão em casa acompanhem, tem os versos aqui, tá? Nós já sabemos isso aqui tudo de cor, e eu só estou enfatizando o seguinte: se Deus falou tantas vezes, é porque é importante ou não? É para prestar atenção? Mas mais do que prestar atenção é assim, não só que é importante, ele está dizendo assim, eu vou dizer isto, porque quando eu falar de coisas imateriais, de coisas espirituais, não vem dizer que você não acredita no meu livro, hein? É esse o recado que ele está dando, com essa repetição, percebe? Muito bem. Tá, tudo isso aí nós já sabemos. Tá? O capítulo 11 repete tudo que nós já vimos, tá? Que o sacrifício de Jesus lá no santuário celestial ia ser retirado. Hoje existem várias formas de salvação que não contemplam Jesus. Já falei aqui, né? Você vai lá e confessa seus pecados e faz penitência e paga você mesmo seus pecados. Você reencarna até atingir um estágio de perfeição. Você se flagela, se autoflagela. Tá? Tem muitas formas de salvação. Quando Jesus foi retirado da mente das pessoas, que é só Ele que salva. É simples assim. Age por engano, então, para abafar uma verdade, tem que se falar mentiras. Também é simples. Isso prospera. Eu não sei por que prospera. Parece que o povo é mais propenso a acreditar em enganos e mentiras do que acreditar na verdade. É uma abominação desoladora porque quer ocupar o lugar de Deus, tempo do fim, e tem um tempo determinado para ela terminar, ela vai acabar. Jesus falou, vou julgar e vou executar o meu juízo. Tá? Ela tornou-se forte, ela perseguiu, ela exalta a si própria e fala contra Deus. Tudo isso nós já vimos nos capítulos passados, percebe? Muito bem. Eu quero chamar a atenção aqui. Quando a história, eu vou falar só um pouquinho de história hoje. Quando Roma foi dividida, Alexandre Magno quando Alexandre Magno tomou conta de tudo, a Grécia foi dividida em 4. Depois desses 4, sobraram 2. E o capítulo 11 chama a atenção para esses 2. O reino de Seleuco ao norte de Jerusalém e o reino de Ptolomeu ao sul de Jerusalém. Então, quando a gente lê na Bíblia, reino do norte e reino do sul, é sempre em referência a Jerusalém. Quem está acima de Jerusalém está no norte, quem está abaixo está no sul, tá certo? Está aqui, Reino do norte, a Síria, Jerusalém está aqui no meio. Reino do sul, o Egito. Ficou claro? Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque do verso 6 em diante do capítulo 11, começa tanto detalhes, são tantos os detalhes históricos, que não vale a pena a gente falar aqui. Sabe por quê? Vai gastar muito tempo. Isso daqui não é... como é que eu vou dizer? Deus está dizendo assim para mim, Armandinho, eu vou te dar tanto detalhe, que se você duvidar do meu livro, é porque você não quer acreditar no livro. Tá? Mas não vamos falar disto, porque gasta muito tempo, e nós não temos esse tempo. Tá? Tem até divórcio de reis. Você pega na história, isso aconteceu, mas está registrado na Bíblia. Por que está registrado na Bíblia? Para Deus falar assim, acredita no que eu estou falando, acredita em mim. Tá? Eu vou passar aqui só os mais conhecidos da história. Por exemplo, no verso 17... ele está falando de Júlio César e diz assim, dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Qual era o reino de Júlio César? Roma.
Isto, porém, não vingará, não acontecerá, nem será para sua vantagem. Júlio César foi amante de Cleópatra. Então, a Bíblia está dizendo assim, olha, Cleópatra vai tentar se juntar com Roma através do Júlio César, mas ele não vai cair na conversa dela não, tá? Cleópatra foi amante de Júlio César, mas ele a deixou para continuar a sua campanha militar. Tomou muitas ilhas e o norte da África, está no verso 18 que ele ia fazer, tá? Que ele ia morrer, está aqui nos versos 18 e 19. Você percebe, é muita história. É muita história. E eu fico feliz que Deus tenha colocado isso, porque Ele está dizendo assim, ó, você não duvida, hein? Eu estou te dando estou dando detalhe de gente que casa, que se divorcia, gente que tenta se unir por casamento, gente que vai conquistar a ilha. Você vai duvidar do meu livro? Percebe? Muito bem, vamos continuar. Olha esse daqui, Roger. No verso 20 ele fala, levantar-se-á um que fará passar um exator. Um exator é um cobrador de impostos. Quando Jesus nasceu em Belém, por que ele foi para Belém? Porque um cobrador de impostos mandou fazer um recenseamento, e cada um tinha que fazer o recenseamento na sua própria cidade. Até isso está previsto na Bíblia. Tá? Muito bem. Verso 21. Vai se levantar um homem vil, que não tinha a dignidade real. Está escrito aí, ó, esse cara não merece ser rei. Ele não é da linhagem real, é um homem vil. Tibério César usurpou o trono, ele não era herdeiro real, tá certo? Tá tudo aí. A gente não vai gastar tempo nisso aqui, tá bom? Quando Jesus foi batizado, Tibério César era o imperador de Roma. Quando ele morreu, os romanos festejaram. Aí está escrito assim, ele é um homem vil, nem os seus súditos gostam dele. No verso 22, o príncipe será tirado. Jesus morreu no reinado de Tibério César. Andando para frente, um poder que vai profanar o santuário, tirar o sacrifício contínuo, estabelecer uma abominação desoladora. Nós já vimos como que foi deitada por terra a verdade, como a igreja se afastou da palavra de Deus. Tudo isso aqui nós já vimos. Tudo isso foram introduções católicas, não bíblicas, na cabeça do povo. E tem gente que faz o que está aqui, mas não faz o que está na Bíblia. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Eles se atribuem poder de julgar pessoas, para dizer que quem é santo, quem não é. Mas quem é que julga? Tudo isso aqui nós já vimos, né? O que me incomoda muito é que em 1546 a tradição foi igualada à Bíblia. E tem muita gente que segue tradição hoje e não segue Bíblia. E quando sobre um conceito qualquer, a tradição é diferente da Bíblia, para eles prevalece a tradição. E eles deixam de lado a palavra de Deus. Vou perguntar para você. Eu sei que você tem uma cabeça pensante. Você está seguindo a tradição? Eu fiz uma pergunta aqui que eu vou repetir. Por que você acredita no que você acredita? Por causa da sua bisavó? Por causa do seu professor? Por causa do seu grupo de amigos? Por causa do filósofo? Por causa dos comentários da mídia? Qual é a razão da sua fé? Daniel 12. Verso 1 diz assim, naquele tempo, no tempo do fim, estamos falando do tempo do fim? Então Daniel 12 começa assim, naquele tempo, no tempo do fim, se levantará Miguel. Vamos ler o verso 2? Roger, lê para nós, vai. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, mas uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muito obrigado. Então vai haver ressurreição, é isso que está dizendo aí? Ah, não é reencarnação que está escrito aí? Ressurreição. Uns para e outros para... Sabe o que Jesus falou sobre isso? João 5, versos 28 e 29, ele disse assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora... naquele tempo em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal
para a ressurreição duas ressurreições, uma para os salvos e outra para os que acreditaram na mídia, nos filósofos, nos professores, na tradição. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Se as pessoas vão ressuscitar, onde que elas estão hoje? Essa é uma pergunta que nós não respondemos aqui, tá? No verso 3 diz assim: os sábios prevalecerão. Qual é o princípio da sabedoria? Segundo a Bíblia, o temor, o respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Consulte Deus. Você não vai ser sábio lendo a enciclopédia toda, sabendo todas as respostas para qualquer pergunta que o mundo faz. Você vai ser sábio se você respeitar a Deus. Verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O saber se multiplicará. Aí vem a pergunta: quando se cumprirão essas maravilhas? E nós já vimos isso aqui, tá? Ele fala, depois de 1260 anos, a doutrina diária, tudo isso daqui está numa palestra já vista, ok? Só quero dizer uma coisa. Esse camarada aqui é o Clovis, o nome dele original Clodoveu. Ele era da tribo dos francos, uma daquelas tribos que saíram quando o Império Romano se dividiu. Ele se batizou como católico e combateu os arianos. Os arianos eram aqueles 3 povos que falavam assim: Jesus não é Deus. Jesus é um ser humano. Ok? Sabe por que isso é importante? E que está aí num desses versos, capítulo 12? Porque o nosso amigo Clovis, ele acabou com os visigodos, que eram um desses povos arianos. Você acha que os visigodos têm alguma influência na nossa vida? Eu vou dizer que tem. Isso aqui é o batismo dele, tá? Quem eram os godos? Esse povo escandinavo se dividia em ostrogodos e visigodos, que falavam 2 dialetos do idioma gótico. Começou a perceber agora o que é godo? Precursor distante do alemão. No auge, os ostrogodos criaram um império ao norte do Mar Negro. No século III, os visigodos capturaram Roma no ano 410. Se os visigodos ou os ostrogodos não tivessem sido destruídos, teria se espalhado na Europa que Jesus não é Deus. Percebeu a importância do Clodoveu? Quando ele combateu os visigodos e os ostrogodos, ele tirou essa doutrina ariana, que fala que Jesus não é Deus, da cabeça da Europa. Olha aqui. O reino dos visigodos. Palavras de um historiador chamado Thomas Rodkin, no livro Teodorico, o Godo, página 186. O evento que intensificou os temores de todos esses reis arianos e que deixou para cada um pouco mais que a esperança de que fosse o último a ser devorado foi a conversão de Clovis, o ímpio rei dos francos, para o catolicismo. Catedral de Milão, que estilo é esse? Gótico. Catedral de Tours, grande representante da arquitetura gótica. Os godos influenciaram, não? O que é isso aqui? Letra gótica. Vocês já imaginaram se Clovis tivesse perdido a batalha, Júlio? O mundo ia estar falando gótico hoje, ninguém ia acreditar que Jesus era Deus. É impressionante isso aí, né? É? Bom, isso daqui são datas, eu não vou gastar tempo com isso aqui, mas ele disse uma coisa para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, estou falando aqui, vai ter ressurreição, tá? Quando você morrer, no fim dos dias, você vai receber a tua herança. Uma das coisas em que o mundo acredita, e eu tenho que lhe dizer,
é que a pessoa, quando morre, não recebe a sua recompensa nesse momento da sua morte. Ela vai receber a recompensa no momento em que Jesus voltar, nos últimos dias. No que o mundo acredita? Fala para mim. Morreu, foi para o céu, ou morreu, foi para o inferno. Então tem uma notícia boa para te dar e uma ruim. Vou te dar a primeira boa. Inferno, do jeito que se pensa por aí, não existe. Tá? E a ruim não vai para o céu na hora. Tá certo? Vai ter que esperar Jesus voltar. Sabe qual é o problema? Eu tenho falado aqui que o mundo acredita em mentiras. Uma das mentiras é essa, que quem morre vai para o céu. Sabe por que isso anula? A volta de Jesus. Se quem morreu foi para o céu ou já está no inferno, para que Jesus vai voltar? É simples assim. A mensagem principal da Bíblia é sobre a volta de Jesus. Cerca de 2.000 versos bíblicos falam disso. Por que quase ninguém sabe disso? Pergunta onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, para seus familiares, se eles sabem que Jesus vai voltar. Romanos 12. Deus quer um culto. Prestem atenção nas profecias de Daniel. Porque Jesus diz assim, eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós... Eu estou falando isso desde a primeira palestra. Por isso tem tanta história no livro de Daniel. Jesus está falando assim, estou falando essas coisas para você acreditar. Porque quando eu falar que tem 2 ressurreições, e é quando eu voltar, você vai acreditar ou não? Vai continuar acreditando metade sim, metade não? Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ele está dizendo assim, estou anunciando o fim desde o princípio, acredita em mim. Eu existo e escrevi esse livro aqui. É tão simples isso para mim. Com tantas provas históricas. Mas Jesus disse assim, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Está percebendo o que Jesus está falando para você? Estou te dando coisas terrenas aqui, antecipadamente, porque eu sou Deus, eu estou falando para você o fim desde o princípio. Você está acreditando nisso? Se você não acreditar, não adianta eu falar de coisas celestiais que você não vai acreditar também. Você vai acreditar nas terrenas e não nas celestiais. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Um conselho que está no livro, na segunda carta de Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Você acredita nisso? Ou você acredita nos comentaristas de televisão? Isso aqui a gente já sabe. 2 Pedro 1, 19 a 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Tanto mais confirmada a palavra profética. Tá? Estuda de novo Daniel 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E fazeis bem em atendê-la. Você está atendendo? Como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ninguém falou para a mulher, desliga a televisão que eu vou escrever a Bíblia. Eu vou escrever uma profecia. Não foi assim. Mas como foi? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É simples assim. Outro dia eu fiquei muito triste. Eu recebi um vídeo de um médico televisivo, que aparece toda semana, dizendo assim, como é que Deus escreveu a Bíblia? Foi por fax, foi por e-mail, ele mandou uma mensagem? Vai me desculpar, doutor. Que argumento infantil esse seu. Baixou o nível muito aí.
E eu vou me permitir baixar o nível para o senhor também. Quando o senhor fez o juramento de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, aquele grego lá da antiguidade, como é que ele mandou o juramento para o senhor assinar? Foi por e-mail, foi por fax ou foi como? Ridículo, hein, doutor? Na palestra número 1, a gente viu que tinha uma lavagem cerebral naqueles meninos que foram levados para a Babilônia, para que se mude o passado cultural, familiar e religioso, mas vimos que Deus transforma a derrota em vitória. Eles foram para lá, vimos que teve um ataque ao Deus Criador, alienação da família, alienação cultural, alienação religiosa, um ataque sutil a tudo que Deus ensinou no ano 605 a.C., e isso está acontecendo hoje. Por isso que Daniel é um livro para hoje. Jovens de boa aparência, jovens, estou falando com você, jovens. Eles foram para lá para que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O que é a cultura? Comportamentos, tradições, conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, a religião, vestimentas, músicas, artes, entre outros vários aspectos. Quem é que está moldando a tua cabeça, jovem? Quem é que está moldando a tua cabeça? Capítulo 2, nós vimos aquela estátua e vimos também que a estátua... Vou pôr aqui, ó. A estátua termina com a volta de Jesus, essa estátua aqui começa no ouro, acaba no barro. E foi dito assim, do ouro passou para a prata, da prata ao bronze, do bronze ao ferro, e finalmente do ferro ao barro. Evolução tecnológica não é sinônimo de evolução moral. A moral do mundo está no barro. Essa que é a verdade. Tá? Temos fome, guerras, epidemias, terremotos, tribulação, tudo resultado da cobiça humana. Eu fiquei sabendo essa semana que os Estados Unidos foi lançar uma coisa espacial lá para tentar atingir um meteoro lá no espaço sideral para fazer um teste. Porque esse meteoro não tem a mínima chance de chegar aqui, é só um teste. Sabe quantos bilhões de dólares gastaram lá? Daria para acabar com a fome no mundo. Qual é a solução? A solução é a volta de Jesus, tá? Mas o mundo está assim hoje, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles vão falando de uma coisa que é assim, é assim, é assim. A gente no começo sabe que não é assim, depois você não liga mais se é assim ou não, e depois você convive com aquilo. Percebe o que está acontecendo no planeta? Estamos nos acostumando com isso tudo que está errado, nem percebemos que está errado. O sistema está moldando a mente das pessoas a se acostumarem com o que é oferecido como se fosse o melhor. Ainda por cima tem essa, né? Muito bem. Na palestra 3, capítulo 3 e 6, capítulo 3, os jovens na fornalha ardente, capítulo 6, Daniel na cova dos leões, obedecer a Deus ou aos homens, tá certo? Daniel 3, eventos políticos que afetam a liberdade religiosa. Um governo universal, uma imagem falsa, uma adoração forçada a essa falsidade, um decreto universal, condenação à morte. Vai acontecer de novo? Diz que vai. O coração desse conflito era a lei de Deus versus a lei dos homens, a ordem de Deus versus a ordem dos homens, reverência a Deus, reverência aos homens. Se você for colocado numa situação em que você tem que defender a palavra de Deus e o mundo está falando diferente, o que vai acontecer? Daniel e seus amigos enfrentaram um teste de lealdade para com a lei de Deus, mesmo após terem levado uma lavagem cerebral completa, preferindo sacrificar as próprias vidas do que sacrificar a liberdade de consciência. Apocalipse 14:12 diz assim, aqui está a paciência dos santos. Em algumas traduções está, aqui está a perseverança dos santos. O que é perseverar? Perseverar é continuar no que você acha certo, mesmo que o mundo todo esteja vindo ao contrário de você, tá certo? Mas, como a gente guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, quem é que está certo? O mundo ou o santo? Ó, decretos mundiais já estão nos moldando, nós não estamos percebendo. Hã?
E agora? Ah, mas isso é para o bem de todos, não é? É. Sempre que eles falarem alguma coisa, eles vão botar esse rótulo. É para o bem de todos. Tá? Está sendo moldado ou não? Palestra 4, Deus manda recados, até escreveu na parede. Ele mandou recado para Nabucodonosor, que de rei passou foi para o pasto. Ele mandou recado para o seu neto Belchazar. Tá certo? Interessa aqui, Deus tem um dia em que há de julgar todos para poder vir buscar os que bem o representaram. Sentaremos no trono do universo com ele, tá? Muito bem. Na palestra 5, capítulo 7, repetiu o capítulo 2, aprendemos que alguém mudou a lei de Deus e o mundo segue a lei alterada. É simples assim, tá? Na palestra 6, vimos que tem um santuário no céu. Você sabe que pouca gente sabe que tem um santuário no céu? Se você perguntar para algum amigo seu, falar assim, onde Jesus está morando hoje? Ele vai te responder assim, está numa nuvem, está em algum planeta, tá certo? Mas a Bíblia fala que ele está num santuário. Nós vimos aqui a perversão da verdade, de novo. Nós vimos na palestra 7, que Deus marcou o momento em que Jesus viria. Nós vimos uma coisa muito legal aqui, eu vou pedir para você olhar naquela palestra, tá? O que é que Jesus fez quando ele esteve na terra? Ele foi o cordeiro, depois que ele foi para o céu, ele foi nos representar como um sacerdote, e quando ele terminar o julgamento, ele será o nosso rei. Eu fico pensando assim, se Jesus faz tudo, por que insistem em pedir ajuda para outros intermediários celestiais? Não é? Eu queria perguntar para os meus amigos assim, a igreja que você frequenta é uma igreja de Jesus ou é a igreja de Santa Teresinha? A igreja que você frequenta é a igreja de Jesus ou a igreja de São Judas Tadeu? Você já pensou nisso? Eu estou te sacudindo, sim. Eu estou querendo que você pare para pensar. Deus quer o teu culto racional. Você vai na igreja de Jesus ou você vai na igreja de São Pedro, de São João, de Santo Antônio? Palestra 8, que foi a penúltima, nós vimos o início do grande conflito, vimos que o príncipe deste mundo, este mundo tem um príncipe, nas palavras de Jesus, é ele que comanda tudo. É por isso que está todo mundo sendo enganado. Tá certo? E acreditando em coisas contrárias a Deus. É simples assim. E sabe qual é a maior artimanha dele? Sei que você está dando uma risadinha irônica. É fazer você acreditar que ele não existe. Essa é a maior artimanha dele. Muito bem. Vou falar aqui o que Paulo falou em Efésios 2:2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso aqui está tão claro, gente. É de uma clareza meridiana isso aqui. Tá certo? Qual é o equipamento de proteção individual do cristão? A verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé, a capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica por todos os santos, uns orando pelos outros. Eu quero atingir aqui o final, que é o seguinte. Eu quero dar bastante ênfase nisso aqui em 10 minutos. Temos 10 minutos. O professor Andrew White publicou o seu polêmico livro Obesidade Mental. Nessa obra, o catedrático de antropologia em Harvard introduziu esse conceito para descrever o que considerava o pior problema da sociedade moderna. Gente, eu escrevi tudo isso para não perder nenhuma palavra, eu não quis tentar decorar. Tá? Aqui tem conceitos dele misturados um pouco com os meus comentários, tá bem? Então, segundo este doutor em antropologia de Harvard, a sociedade moderna tem um problema. Tem vários, aliás, mas o pior deles é o que ele chamou de obesidade mental.
Há apenas algumas décadas, a humanidade tomou consciência dos perigos do excesso de gordura física por uma alimentação desregrada. Eu sou um exemplo disso porque eu sou gordinho. Estamos no tempo de se notar que os nossos abusos no campo da informação e conhecimento estão a criar problemas tão ou mais sérios do que o problema físico. Segundo o autor, a nossa sociedade está mais atafulhada de preconceitos que de proteínas, mais intoxicada de lugares comuns que de hidratos de carbono. As pessoas viciaram-se em estereótipos, juízos apressados, pensamentos tacanhos, condenações precipitadas. Os cozinheiros desta magna fast food intelectual são os jornalistas e comentaristas, os editores da informação e filósofos, os romancistas e os produtores de cinema. Os telejornais e telenovelas são os hambúrgueres do espírito. As revistas, romances e filmes são os donuts da imaginação. Isso está inflando a nossa mente. Tudo isso que eles fazem. Sempre contrários a Deus. O problema central está na família e na escola. Qualquer pai responsável sabe que os seus filhos ficarão doentes se comerem apenas doces e chocolates. Não se entende, então, como é que tantos educadores aceitam que a dieta mental das crianças seja composta por desenhos animados, videojogos, telenovelas e filmes, que são verdadeiras aberrações fora de qualquer nível de realidade, sempre afastando as crianças de... Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui. Os videojogos, os videogames, né, atuais, são todos para explodir alguma coisa. É para atacar, explodir, matar, acertar avião. Vou falar de novo. Sempre afastando as crianças de Deus, religião, de família tradicional. Com uma alimentação intelectual tão carregada de adrenalina, pornografia, violência e emoção, o que será dessa geração? E aí entra a tirania do politicamente correto. Tudo está certo, você não pode falar que nada está errado, porque senão você vai ser acusado de fundamentalista. Você sabe o que é Sugar Baby? Descrição, definição da Wikipedia, tá? Relacionamento sugar refere-se a relacionamentos românticos entre duas pessoas de idades distintas, nas quais uma das partes é sustentada por dinheiro, presentes ou outros benefícios em troca da relação amorosa. Como é que era o nome disso aqui antigamente? Prostituição. Sugar baby é bonitinho, prostituição é feio e politicamente incorreto. Mas ela é uma sugar baby. Homoafetivo é bonitinho, homossexual é feio e politicamente incorreto. Poliamor é bonitinho, orgia é feio e politicamente incorreto. Isso aqui é a frase de um cara famoso, que eu não vou dizer quem é, tá? Que ele disse assim: a sociedade está sempre querendo impor limites ao amor. Está na hora de evoluir, minha gente. Vai fazer uma orgia. Então eu falei para você que tem comentários meus e esse é um deles, tá? Um dos capítulos mais polêmicos e contundentes da obra, do capítulo é intitulado Os Abutres. Aquele autor afirma: o jornalista alimenta-se hoje quase exclusivamente de cadáveres de reputações, de detritos de escândalos, de restos mortais das realizações humanas. A imprensa deixou há muito de informar para apenas seduzir, agredir e manipular. O texto descreve como os repórteres se desinteressam da realidade fervilhante para se centrarem apenas no lado polêmico e chocante. Só a parte morta e apodrecida da realidade é que chega aos jornais. Palavras dele. Ele continuou: o conhecimento das pessoas aumentou, mas é feito de banalidades. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui. Outro dia abri lá um desses portais aí, Globo, Terra, UOL, qualquer um deles. Um monte de gente assim, falando de um monte de gente. Fulano de tal abandonou a fulana de tal. Como se isso fosse uma matéria de interesse mundial. Eu não sei nem quem é nenhum dos dois ali. Mas é disso que a imprensa vive hoje.
Todos sabem que Kennedy foi assassinado, mas não sabem quem foi Kennedy. Todos acham que Saddam Hussein foi mau e Nelson Mandela foi bom, mas nem desconfiam por quê. Todos dizem fascista, nazista, mas nem tem ideia qual a definição desses termos. Pergunta para alguém que fala assim, ele é um fascista. Defina fascista. Ele não sabe. Ele não sabe. As conclusões do tratado, que já virou um clássico, são arrasadoras. A família é contestada, a tradição boa é esquecida, a religião é abandonada, a cultura banalizou-se, o folclore entrou em queda, a arte é fútil, paradoxal ou doentia. Floresce a pornografia, o cabotinismo. Sabe o que é cabotinismo? Sabe o que é um cara cabotino? A gente chamava antes de aparecido, o cara quer aparecer. Tá? Isso que é cabotinismo. A imitação, falam, repetem como se fossem papagaio, não sabem nem do que estão falando, não tem sabor de nada e é tudo muito egoísta. Ele exagerou? O mundo precisa, sobretudo, de dieta mental, enxugar o excesso de informação fútil e, portanto, desnecessária, travestida de modernidade. Esse que é o problema, mas Daniel já falou isso desde o capítulo 1, hein? 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza para não ter a mente corrompida por um mundo que tenta moldar a nossa cabeça, gente. Esse é o recado. Jesus vai voltar. Quem é que está moldando a nossa mente? Não vou dar um exemplo aqui. Não existe 30 e tantos gêneros. Podem existir 30 e tantas preferências sexuais. Gêneros existem apenas 2. A ciência confirma isso. Ou se nasce com o cromossomo XX, que é uma fêmea, ou se nasce com o cromossomo XY, que é um macho. Mas o que eles estão falando por aí? Você é muito preconceituoso. Existem 40 gêneros. Não existem. Mas eles estão moldando a cabeça das pessoas, principalmente das crianças, para que elas cresçam achando que existem tantos e tantos gêneros. Estão martelando nossa cabeça para desmontar o que Deus criou. Deus criou macho e fêmea, ponto final. A verdade de Deus está pervertida e cada um acredita no que quer. Vivemos em um mundo iludido, a solução é conhecer a verdade. Eu volto a falar que Deus quer o teu culto racional. Eu sei que você tem cabeça, mas você tem que pensar baseado na palavra de Deus, tá? Olha aqui o que fala de Jesus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Está prometido. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Sabe qual é o final deste mundo? É a vida eterna. Está escrito aí. E só através de Jesus. Jeremias 9,5 já tinha profetizado isso, dizendo assim: cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, e ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. Está meio parecido com o mundo de hoje, não? Então qual é o conselho que eu dou? E a Bíblia que dá, não sou eu. Armandinho, você está falando, parece que não tem nada de bom no mundo. Não, tem sim, tem coisa boa, mas olha o conselho que a Bíblia te dá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8, simples assim. Tá? O mundo ainda produz coisas boas, inteligentes, edificantes, que fazem bem, tanto física quanto moral e espiritualmente. Você precisa garimpar, só isso, tá? Para terminar, você que tem cabeça, mas está pensando com a sua cabeça, ou você ainda está pensando com a cabeça da tradicional vovó, do teu professor de plantão, do teu filósofo da TV, do teu escritor, narrador, comentarista predileto, do teu grupo de amigos? Então, se você ouve tanta coisa, dá uma chance para Deus, tá? Depois de tanta história que Daniel contou,
para mostrar que esse livro aqui é escrito por Deus, saiba que para você ultrapassar esse abismo entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, só através de Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. O fim está perto, só precisamos pregar. Então eu vou pedir para você, pregue isso que você ouviu. Fale para o mundo que o mundo está errado. Não tenha medo, não. Tem que falar. Porque Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se você quiser ser batizado, manda um e-mail para nós. Porque também ele disse assim, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, é para seguir quem? As orientações de Jesus. E para você seguir as orientações de Jesus, tem que ler a Bíblia. E se você tem dificuldade de ler a Bíblia, procure a gente. Manda um e-mail, escreva. Nós estamos aqui para te ajudar. Sabe por quê? Nós queremos que o Evangelho seja pregado, porque nós queremos que Jesus volte. Nós precisamos contar para o mundo que ele vai voltar, tá bem? O livro do Daniel nos mostrou o desenvolvimento da história mundial, o que prova que a Bíblia é a palavra de Deus. O surgimento de poderes antagônicos a Deus, portanto, a adulteração da palavra de Deus, a usurpação da verdade, as crescentes investidas em lavagem cerebral, a neutralização de todos os ensinos de Deus, mas que no final a verdade triunfará. Jesus vai voltar, não importa o que o mundo esteja pensando, tá bem? O que eu quero te mostrar agora é uma coisa em que pouca gente pensa. Nós temos falado aqui nessas palestras que o mundo está tentando moldar a mente de toda a sociedade sobre coisas contrárias à lei de Deus. Mas veja só como é que Deus pensa a respeito disso. Você conhece esse verso, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui não está escrito Deus amou ao religioso, Deus amou ao heterossexual, Deus amou ao chefe de uma família tradicional, Deus amou o bonzinho, Deus amou o honesto. Não é isso que este verso está falando. Esse verso está falando que Deus amou o mundo inteiro, todos. Os bons, os maus, os desonestos, os infiéis, os que pensam de um jeito ou os que pensam de outro jeito, percebe? Porque também tem uma passagem bíblica que está escrito assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então seja você do jeito que você quiser ser. Constitua a família que você quiser constituir. Use o seu corpo do jeito que você quiser usar. Deus te ama. E sabe o que é legal? É legal que em Tiago 2,9 está escrito assim, se todavia vós, os cristãos, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então, nem Cristo, nem os cristãos fazem acepção de pessoas. Percebe? Eu acho isso muito bacana pelo seguinte, a continuação de João 3,16 é o verso 17, que diz o seguinte, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui, não venha me dizer, usando esse verso, que Deus não vai julgar ninguém, mas não é isso que está escrito aqui. Se o mundo precisa ser salvo de alguma coisa que está errada, alguma coisa que não está funcionando bem. E o verso 18 diz assim, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero dizer o seguinte, continuando, versos 19 a 21, o julgamento é este, presta bem atenção, que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. João 3, de 19 a 21. Quero dizer para você o seguinte: muita gente que foge de Deus e acusa a Deus, acusa a religião, acusa as igrejas, acusa os cristãos, é porque sabem que as suas obras são reprováveis. É o que está escrito aqui. Tá? Muito bem. Deus não faz acepção de pessoas, os cristãos tampouco, nós também não fazemos. O que se falou aqui durante as palestras é que existe uma tentativa mundial de se depreciar os conceitos bíblicos. Cada um pode viver do jeito que quiser, mas todos devem respeitar o jeito cristão de viver. Nós cristãos queremos viver conforme as Escrituras. Conhece aquele ditado, live and let it live? Vive e deixe viver. Mas a sociedade não está deixando os cristãos e os religiosos viverem. Deus ama a todos, cada um pode ser como quiser, acreditar no que quiser, mas devem permitir que os cristãos vivam conforme os princípios de Deus registrados aqui na Bíblia. Eu não gosto de ser acusado de fundamentalista e até de criminoso, eu sou apenas um cristão. É simples, não é? Presta atenção nisso. Os que não creem na Bíblia acreditam em qualquer coisa que alguém inventou, cujas razões para tais invenções deveriam ser questionadas, mas não são. Vou explicar o que eu quis dizer com isso. Eu quis dizer assim: não se acredita na Bíblia, apesar de nas nossas palestras a gente ter provado racionalmente que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Mas eles acreditam em qualquer moda, em qualquer conceito que é novidade, que alguém inventou uma história lá. Qual é a razão concreta para que se acredite nesse conceito? Ninguém questiona. Mas isso também estava na Bíblia. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, está escrito assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é a Bíblia. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Em outras traduções, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Muitas fábulas estão fazendo a cabeça das pessoas, tá certo? Não existe todo esse monte de gêneros, já falei isto, estou repetindo, porque é uma coisa que está se tornando um problema para quem quer viver de acordo com o conceito tradicional, tá certo? Porque se todo mundo tem direito de viver como quer, os tradicionalistas também têm, não é verdade? Olha o conselho de Paulo em Colossenses 2,8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Rudimentos do mundo, fábulas, recusa a ouvir a verdade. É sobre isso que nós falamos o tempo todo aqui nas palestras sobre Daniel. A Bíblia é a verdade absoluta. Eu sugiro que você veja palestras anteriores para se convencer disto. Nessa temporada alertamos para os ataques sistemáticos aos conceitos de Deus. Deus criou macho e fêmea, não é o que falam por aí. Deus criou a família desse jeito, segundo Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, segundo Deus, pai e mãe tornam-se uma só carne e fazem uma família, tá certo? Hoje inventaram um monte de famílias. Mas vocês percebem que é tudo para atacar os conceitos divinos registrados na Bíblia? Existe um Deus criador, ninguém acredita nisso. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz lá atrás. Se você tivesse todo o poder de Deus, pudesse tudo, o que você daria para os seus filhos? Tudo de bom? O melhor que você pudesse fazer? Sim. Por quanto tempo? Eternamente. Então Deus criou a felicidade eterna. Mas, com a origem do mal, esse plano foi frustrado.
foi frustrado, mas Deus tinha um plano da redenção. E eu quero ler de novo 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então a Bíblia está dizendo assim, Deus sabia que, apesar dele ter feito um plano para que todos vivessem eternamente felizes, esse plano seria frustrado, e ele já fez o seu plano da redenção antes da fundação do mundo, pelo sangue do Cordeiro, que nós já vimos aqui sobejamente, que simbolizava o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. Eu estou esperando esse verso de Mateus 25, versos 31 a 34, se realizarem. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus queria que a gente fosse felizes sempre. Dos versos 35 a 40 desse capítulo 25, a gente aprende que sabe quem vai estar no céu? Não é quem sabe Daniel, não é quem sabe Apocalipse, não é quem sabe a Bíblia, não é quem sabe pregar. Vai estar no céu quem sabe amar. E aqui está um apelo muito bonito que Jesus faz. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Claro, você ama a tua mulher? Você ama o teu marido? Você só faz coisa que ele não gosta? Ou você faz coisa que ele gosta? Deixa de fazer as que ele não gosta, que você percebe, e começa a fazer as que ele gosta. É isso que Jesus está falando. Você me ama? Não me deixe aborrecido, não me deixe triste. Não faça coisas que eu não gosto, porque as coisas que eu gosto e que eu oriento você a fazer são boas para você, você vai viver melhor, não é? E quando você vive melhor, eu fico mais feliz. João 13,35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o amor é a marca do cristão. Tá? E eu vou repetir aqui. Deus amou ao mundo, amou todos. Não importa o que você pense, o que você faça, de tal maneira que deu seu Filho. Ele não faz acepção de pessoas. E o cristão também não faz acepção de pessoas. O convite está aberto aí a todos. Todos podem ter a vida eterna. Os que querem viver somente aqui, neste planeta, seguindo conceitos inventados sem nenhuma razão, a não ser uma narrativa anti-Deus, sabe? Você pode acreditar nisso. Há também os que escolhem viver assim de uma maneira ética, boas pessoas, ainda sem Deus. Você pode ter uma vida boa, sem problemas. Deus não vai castigar ninguém. Essas pessoas podem até viver bem, mas viverão somente aqui, porque acreditam na vida só aqui. Nós respeitamos os que querem viver assim. Respeitamos a liberdade de escolha de todos, a maneira que vocês querem ser, a maneira de usarem seus corpos como quiserem, de formarem a família como quiserem. Aos que querem viver somente aqui, façam suas escolhas e sejam felizes. Porém, eu e muitos outros escolhemos acreditar na vida eterna. E nós gostaríamos de ser respeitados pela nossa escolha. A minha liberdade de escolha não pode ser taxada de egoísmo, de fanatismo, de extremismo e até de crime. A temporada das palestras sobre Daniel mostrou como é que seria o nosso tempo. Você sabe, estão até querendo abolir a palavra Natal em algumas comunidades da Europa. Tá? E período natalino. Eles querem transformar isso em período de festas.
Já trocaram essa história de marcar a datação antes de Cristo e depois de Cristo, ou era cristã. A era cristã virou era comum, que é para tirar Cristo da cabeça das pessoas. Mas eles esquecem que a era virou comum por causa de Jesus, não é? Esse assunto me emociona, gente. Enfim, Deus amou. Esse é o recado importante da Bíblia. Amou tanto que criou seres que ele sabia que iam dar trabalho para ele, problemas. Ele amou tanto que ele deixou de ser Deus e se tornou um de nós. O Natal. Está próximo, mas parece que o mundo está se esquecendo do aniversariante do dia, não é? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso não importa, Jesus nasceu em algum dia. Escolheram 25 de dezembro, é nessa data que nós celebramos. Mas parece que o mundo está se esquecendo dele. Ele amou tanto que ele morreu de amor. Ele ama tanto que está preparando um lugar de felicidade eterna para quem o ama. Ele ama tanto que vai voltar para nos buscar, para viver conosco para sempre. Você quer ir para o céu? Ame. Você não consegue amar se você ficar distante da fonte do amor, que é Deus. Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho. E o seu Filho veio aqui morrer por amor a você e a mim. Olhe pela janela, abra a sua internet, liga a sua televisão, vê se Daniel não tinha razão em falar do que ia acontecer nos últimos tempos, tá? E pode ter certeza de uma coisa. Jesus vai voltar para te buscar porque Ele te ama muito, tá bem? Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou essa série, Uma Nova Visão para o Novo Tempo, o estudo de Daniel. É muito bom a gente conhecer o que Deus revelou para nós, da história do mundo, saber que o mundo está entrando numa degradação profunda, mas que Jesus está voltando para acabar com tudo isso e nos trazer a vitória. Jesus quer buscar a mim, quer buscar a você. Você quer mais conhecimento, você quer continuar estudando, você tem alguma dúvida, anota aí o e-mail do Armando, que é o e-mail do armando@ymail.com. Mande o seu agradecimento, mande a sua dúvida, mande a sua questão, se você quer continuar estudando, se você quer aprender alguma coisa. Estamos encerrando essa série, gratos ao professor Armando, em especial, a toda a equipe que nos ajudou e a você que nos assistiu e que divulgou esse conteúdo para seus amigos e seus familiares. Quem sabe 2022 chega com novos projetos e mais informação e mais estudos. Fique ligado. Vamos lá. Se tiverem dúvida de alguma coisa que eu levantei aqui, como ressurreição e estado do homem na morte, estamos à disposição. Então vai lá, e-mail do armando@ymail.com. Escreve lá alguma dúvida, algum tema que, devido ao tempo, a limitação de tempo, a gente teve que passar por cima. Você quer um pouco mais de informação, não deixe de escrever, de mandar o seu recadinho, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Vamos pedir para o Armando orar por nós e concluir aqui a nossa classe. Oremos. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor deixou um livro com tantos fatos históricos antecipados, tantas informações antecipadas, Pai, não há como duvidar de que o Senhor existe e deixou esse livro para nós. E se o Senhor falou 2000 vezes que Jesus vai voltar, nós queremos que Ele volte logo, porque este mundo está ficando muito difícil de se viver. As batalhas mentais que este mundo, com que Ele nos agride, tem nos aborrecido, tem nos entristecido e tem nos feito almejar cada vez mais que o Senhor volte logo para que a gente vá para aquele lugar onde habita a justiça. Fica com cada um aqui, eu te peço, proteja-os, inspira-os com teu Santo Espírito e venha logo nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.